noite, boa. Olá, resumo da sua novela A Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 30 de abril. Inscreva-se no canal por gentileza e deixe seu like. Haniel fala que o guerreiro está sujeito à morte para defender o seu povo, mas quando isso acontece com o filho, é muito difícil de aceitar. Ruinie diz que fez questão de ir para dar um depoimento. Ele fala que Maqui não apenas morreu lutando por Israel, que Jay seria de grande muito orgulho, ele foi um herói, salvou sua vida. Josué fala que ele perdeu o seu filho, mas deve se sentir orgulhoso, pois ele morreu mostrando ser um guerreiro valoroso. Haniel diz que ele já estava diferente, mais sensato, que vai ser muito difícil, mas ele crer que Deus vai sustentá-lo. Samara conta para sua mãe que foi orar no Monte Ebal com Aruna. Leia fica desconfiada e diz que ela está escondendo alguma coisa dela, pois ela não ora nem na tenda, porque foi orar tão longe. Samara diz que sua mãe não confia mais nela, assim ela fica magoada com tanta desconfiança. Adonisedeque vai atrás de Úrsula, ele agarra ela pelos braços, diz que sua mãe matou seu pai, e ele já fez muito em deixá-la viva. Úrsula diz que ele nem gaste saliva, pois ela não vai aceitá-la como rainha. Se o pai quiser pode fazer ela de sua concubina, assim não vai manchar o trono de Jerusalém. Ele diz que o que quer é uma esposa e nova rainha. Ela grita dizendo que ele não vai colocar uma mulher no trono, que vai ser dela um dia. Na tenda de Salmo, Lila pergunta se Raabe não se preocupa com ele. Ela diz que é claro que sim, mas ele é um guerreiro, e tem uma obrigação a cumprir, e que Deus vai sempre cuidar dele. Na mesma hora, ele entra, para acabar com a aflição das duas, e receber o carinho. Ele fala do sofrimento de Haniel, e diz que o melhor é esquecer um pouco, e sair do acampamento para espairecer. Adonisedeque tenta convencer Úrsula dizendo que Ula é nobre como eles, e merece ostentar uma coroa, e a quer como sua esposa. Úrsula diz que então ele que se case com ela, mas arque com as consequências, pois ele vai ganhar uma esposa, e perder uma filha. No lugar da filha, vai ganhar uma inimiga pior do que os hebreus. Maia visita Aruna preocupada com o que aconteceu, diz que está triste pelas famílias que perdeu seus entes queridos, mas está feliz por ela ter saído ilesa, e pede que ela tome cuidado pois ela é muito importante para ela. Haniel conta para Gael que seu irmão morreu. Ele diz que não é motivo de tristeza, e sim de orgulho. Assim é a vida de um guerreiro, sempre correndo o risco de morrer por uma causa maior, em nome do seu povo, acima de tudo em nome de Deus. Assim também será a vida dele em breve. Sama sente tontura, preocupada. Ruth diz que é melhor chamar Boan, mas Sama pede que não avise, e diz que está sendo mais mimada do que a Karine. Runi fala para Livana que Maqui salvou sua vida, e que talvez o arrependimento dele era verdadeiro. Ela diz que se sente tão mal, por não ter acreditado que ele tinha se arrependido. Tobias vai à tenda de Darda fingindo que não se lembra de nada. Ele pega nas mãos de Shaya e agradece pelas palavras, e diz que ainda bem que tem alguém que dá um pouco de carinho para ele. Zaqueu chega, e pergunta, o que significa isso? Adonisedeque se irrita e diz que Samara não cumpriu o acordo. Mireu a defende, dizendo que ela ficou tão surpresa quanto ele. O pelotão apareceu de surpresa. Mesmo assim o rei chama ele de incompetente, e diz que ele falhou, mas que não vai desistir de pegar a esposa de Josué, e manda que vigiem acampamento direto, para na hora certa eles a pegarem. Zaqueu parte para cima de Tobias, diz que ele é mau caráter, e merece uma lição. É contido por Gesana. Shaya o repreende dizendo que Tobias está doente. Tobias diz que é verdade, não queria causar nenhum problema, e pede perdão e sai. Darda diz que ele merece um voto de confiança. Zaqueu fala que não engole essa conversa dele, e mesmo sem memória, continua sendo o canalha que sempre foi. O tempo vai provar o que ele está dizendo. Racal pergunta se Mara vai fazer o sacrifício do recém-nascido. Ela diz que mesmo o genro dela sendo um traste, isso já foi longe demais, e pede que ele não toque mais nesse assunto. Ele pede que ela o visite à noite no celeiro. Ela diz, será. A noite chega e Ailde está jantando e Mara corre com os pratos, e ele pergunta para que tanta pressa. Ela diz que tem que sair. O marido diz que ela não deve sair pois os inimigos estão rodando. Ela mente dizendo que tem que visitar a filha que não a viu hoje e sai, deixando ele sozinho. Ruth e Sama se preocupam com o marido e a guerra. Sama sente dores e é levada à tenda de Darda. Ula conta para Mireu que recebeu a visita de Úrsula, e que ela ameaçou pelo interesse do rei, e diz que deixou bem claro que não quer nada com ele. Pergunta se as ameaças dela podem ser verdadeiras. Mireu diz que sim, pois ela é pior do que o pai. O rei pelo menos é sensato, mas ela é completamente louca. Se não gostar de um nobre manda matar, e o pior é que o pai faz tudo o que ela quer. Mireu diz que se precisar morrer por ela, morre. Josué fala para Aruna que ela correu muito perigo hoje, que os inimigos sabem que ela é importante para ele,
ela diz que não vai mais sair dos limites do acampamento, e que realmente não devia ter aceitado o convite de Samara. Kemuel fala que Jerusalém foi muito ousado em mandar mais soldados, e que tem que dar uma resposta à altura em breve. Tobias diz que ele também acha, pois se ficarem passivo podem perder a guerra, e Kemuel diz que essa possibilidade não existe. Tobias pergunta, por que ele tem certeza? Ele diz que Deus já fez eles vencerem várias batalhas. Mara se esconde ao ver Raabe com o filho, ela diz, onde já se viu uma prostituta andando como se fosse uma mulher de respeito, com estrangeirinho a tiracolo, mas ao ver o recém-nascido, ela diz, será? Sama grita de dor, pergunta se pode perder o filho, Darda fala que infelizmente, sim. Ela pede a Deus que permita que o filho sobreviva. Mara vai até Racal e pede que ele fale mais sobre o sacrifício do bebê. Pergunta se realmente pode separar Eloi de Yoná. Diz que acha que consegue o bebê para este sacrifício. Samara diz para Tobias que não aguenta mais, está no seu limite, que tem uma ideia para acabar com Aruna e Zaqueu de uma vez só, e que ninguém vai desconfiar nem dela, nem dele. Isaac conta para Adélia que ela era uma espécie de troféu para ele e seu irmão, e depois da morte dele, essa disputa não teve mais sentido, e ele viu as coisas diferentes. Com o tempo de convivência com ela, pode ver além da beleza, diz que quer formar uma família, e pergunta se ela quer namorar com ele, ela diz que sim, mas terá que falar com seu pai. Na sequência Isaac já fala com o pai dela, que diz que faz muito gosto. Samara conta que Zaqueu caça codorna todas as manhãs, e ela vai levar Aruna até lá. Na hora que Zaqueu soltar a flecha, ela avisa Tobias que vai acertar Aruna com uma flecha idêntica. E até Zaqueu terá certeza que matou Aruna. Ele diz que ela é brilhante. Racal fala que Mara tem que fazer a iniciação para se tornar feiticeira, terá que se curvar aos deuses, e pede que venha de madrugada com sangue de cabra. Sama diz que sente muita dor e que não quer perder o bebê. Darda fala que ela e o bebê correm grande risco. Gael fala para Haniel que ele nunca diz que ama Tirda, ele diz que não tem jeito para isso, e que o que vale mesmo é o que faz. Pergunta se Tirda liga para isso. Gael diz que ela já se acostumou com o jeitão dele, mas não custa nada, ela ia ficar muito feliz. Sama acorda e Darda diz que ela está melhor, nem ela nem o bebê corre mais perigo. Boan agradece a Deus e diz para ela que Deus está com eles, e nada de mal vai acontecer. Os reis retornam à sala do trono, e dizem para Adonisedeque que estão pensando, ele deu um prazo até amanhã, e eles querem pensar mais. Adonisedeque diz que eles estão no reino dele, e as regras são dele, o prazo mudou, e eles já tiveram tempo para debater e ponderar. Digam sim, e serão fortes em nossa união, ou, digam não, e sofrerás consequências. Os reis dizem que diante de um pedido tão gentil, a resposta deles é sim. Aceitam entrar na colisão mesmo sem receber os benefícios que tinham exigidos. Adonisedeque fala que juntos vencerão a guerra, os 5 juntos serão invencíveis, vão derrotar Israel, destruirão Josué. Mara levanta na madrugada deixando Aiude sozinho. Adonisedeque diz que está cansado daquela música, e manda Abu buscá-la para contar uma história. Úrsula pergunta se ele vai fazer isso. Mesmo depois da conversa deles ele diz que vai ter uma conversa definitiva com ela. A princesa gosta e diz que espera que ele coloque a taberneira no seu devido lugar. Ula conversa com Mireu. Abu chega, e diz que o rei faz questão da presença dela, é uma ordem. Ela vai com ele. Mireu diz para Lina que isso não está certo, ele tem que tomar uma atitude, antes que Adonisedeque acabe roubando a namorada dele. Mara chega com o sangue da cabra, e Racal diz que ela tem que tomar banho com o sangue para se tornar feiticeira. Mara diz que já está indo longe demais e desiste, mas ele fala que então ela que se conforme com a filha ficar com o traste do Eloi. Ela volta e entra na tina para tomar banho. Kemuel acha bom Samara tá passando mais tempo com Tobias, ele acha que ela pode ajudá-lo a recuperar sua memória. Leia diz que não acredita nesta atenção excessiva, Samara nunca foi disso. Kemuel fala que ela pode estar mudando, com o susto que levou vai repensar suas atitudes. Leia, sabendo que a filha só pensa em fazer maldades, diz, quem sabe. Ula chega no palácio, o rei manda ela contar uma história, e diz para os nobres aproveitar, pois é a última vez que ela conta a história. A princesa diz que ela vai sumir do seu palácio, e o rei disse que a filha entendeu mal. É a última vez que ela conta a história porque, depois de um pequeno detalhe, eles vão se casar. A princesa fica surpresa, e Ula quase chora. Samara e Tobias conversam sobre o plano perfeito deles. Eles dizem que quando acabar com Aruna e Zaqueu, eles vão poder exigir uma punição para Zaqueu por ter matado Aruna, já que são da mesma família. Ela fala que vai se livrar da barata descascada e ficar com Josué. Ele diz que o plano dela é engenhoso, e ela fala tudo isso sem levantar suspeita sobre eles. Leia entra e diz, isso é que ela pensa, ouviu o suficiente para entender o plano horrendo que estão tramando. Você é que pensa, Samara.
Mãe, faz tempo que a senhora está aí? Ouvi o suficiente para entender o plano horrendo que estão tramando.